Vamos lá, Romanos 12, 19 até o verso 21, para a gente encerrar Romanos 12. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu irmão tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Até aí, olha para cá, por favor. Como eu disse, o tema da minha ministração hoje é o princípio da vingança, e eu vou deixar bem claro que estou falando da vingança do Senhor, é claro. Na última quarta-feira, que eu ministrei sobre Romanos, eu falei sobre a importância de não retribuirmos o mal com o mal, e falei sobre buscarmos a paz. E, todavia, buscar a paz não é também se eximir de guerra, não querer brigar de forma alguma por coisas que a Escritura nos ordena que venhamos a brigar. Daí, no versículo 18, fala sobre manter a paz com os homens, e o verso 19 começa justamente com essa injunção: não vos vingueis. Eu quero passar aqui, então, 3 princípios essa noite. O primeiro é o seguinte: a vingança pertence a Deus. É isso que eu e você precisamos entender. Pode ver que Paulo aqui ele começa com um argumento negativo. Não vos vingueis a vós mesmos. O que ele está dizendo aqui não é como muitos interpretam de forma errônea, achando que é o seguinte: olha, espera, não toma nenhuma atitude de cabeça quente. Não se vingue no momento da sua ira. Espere, esfria a cabeça e depois você faz com gosto. Não, não é isso. Não é isso que Paulo está querendo ensinar. Porque ele depois ainda vai dizer, mas ao contrário, dai lugar à ira. Eu já vou explicar, até que no contexto aqui não fica tão difícil, mas o sentido aqui de dai lugar à ira é, de fato, deixar que outra pessoa puna quem tem que ser punido. É isso que Paulo vai explicar depois aqui. E como eu e você podemos entender, se às vezes parece que o contexto fica algo meio nebuloso, uma das técnicas de hermenêutica, de como se interpretar a Escritura, é, quando acharmos uma passagem talvez um pouco difícil, o que nós temos que fazer é garimpar na Escritura outras passagens que falam a respeito do mesmo assunto. Algumas palavras que, por exemplo, usem a mesma palavra tanto no grego como, por exemplo, aqui no grego, né? Onde no Novo Testamento usa essa palavra. Ou no Antigo Testamento, onde que no hebraico usa a palavra que é equivalente. Isso vai nos ajudar a entender melhor, talvez, uma passagem que aparentemente seja difícil. E tem um exemplo espetacular aqui no Novo Testamento mesmo. No Evangelho de Lucas, capítulo 14, tem ali Lucas 14, 8 e 9. É uma parábola que fica fácil de entender e vai nos trazer luz em relação a essa passagem. Diz assim: quando, porém, fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele, te diga: dá lugar a este, então irás envergonhado ocupar o último lugar. Aqui é uma ilustração maravilhosa, olha. Quando você for convidado, não pega o lugar de honra para sentar, não. Senta no fundo. Eu acho que é por isso que vocês sentam no fundo, né? Já explicado, acho que é por causa disso que vocês leram. Não senta na frente, não, como convidado de honra. Não tem nada a ver com a igreja, claro. Né? Porque vai que chegue alguém mais importante que você, e você vai passar pela vergonha, porque o dono da festa vai chegar e vai dizer: olha, tem como você dar lugar para aquele outro, que esse aqui estava reservado. Você sentou onde não podia. Quando ele diz ali, ó, dá lugar a este, né? Dá lugar a outra pessoa. Exatamente o sentido de que Paulo está explicando aqui. Não vos vingueis a vós mesmos, antes dai lugar à ira. Ele vai dizer depois, é claro, em relação a Deus. Não se vingue, mas diante de erros cometidos pelos outros, dê lugar ao Senhor, para que o Senhor tome as providências cabíveis e necessárias. A melhor tradução talvez seria: não vos vingueis a vós mesmos, mas antes abri espaço para que Deus venha e julgue da forma correta. Eu sei que talvez muitos leem só o início desse versículo aqui e pensam que, olha, eu não posso me vingar da pessoa com ira de momento, mas depois não há problema algum. Sendo que este é um entendimento errado. É fácil entender porque a continuação do versículo vai dizer isso para mim e para você. Por exemplo,
verso 19, né? Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito. Daí Paulo vai citar o Antigo Testamento. Ele diz, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Ou seja, o Senhor vai pagar de volta o mal que as pessoas fazem a nós. Então o acerto de contas deve ser por parte de Deus e não por nossa parte. Por quê? Para não incorrermos em injustiça. Porque se depender de nós, você sabe que nós não temos um prumo adequado para julgar as ações dos outros em relação a nós. Sempre vamos pender para quem? Para o nosso próprio lado. É por isso que o acerto de contas deve ser de Deus, para não incorrer em injustiça. Acho que eu coloquei uma foto ali da frente do Supremo Tribunal Federal, aquela antro de víboras, perdão, né, onde que ficam os juízes da nossa corte. E ali na frente do Supremo Tribunal Federal, ali não, né, lá em Brasília, tem uma estátua com os olhos tapados, passando uma mensagem de que o julgamento deve ser independente da pessoa. A justiça, de fato, ela deve tapar os olhos e julgar de forma correta, independente de ser parente, de ser conhecido, de ser amigo. Este, na verdade, seria a simbologia correta dessa estátua. Sabemos que não é assim que funciona, né? Normalmente, aquela venda ali é o quê? Amigo meu e corrupto, eu tampo os olhos, o resto desça a lenha. É mais ou menos por aí. Mas não é essa a simbologia dessa estátua. Mas assim deve ser. Você sabe que no Brasil, infelizmente, rouba-se milhões. Tem vídeo do cara colocando mala de dinheiro dentro do porta-mala do carro. Tem foto lá no apartamento, milhões em dinheiro vivo. E o que as pessoas dizem? Não há provas o suficiente para prender tal deputado. Vivemos numa época de absurdo, claro. Em contrapartida, às vezes é o pai que atrasa 2 meses a pensão de R$200, cadeia nele. Eu não estou dizendo que, é claro, é errado atrasar a pensão, tem que ser preso mesmo, está deixando o sustento. Mas a nossa Constituição diz que perante a lei somos todos iguais. Mas infelizmente tem alguns que são mais iguais que outros. Sabemos que não funciona isso na prática. Na teoria é uma maravilha, mas na prática não é assim. O que o apóstolo está dizendo aqui é que eu e você, nós não devemos procurar a vingança pessoal em relação àquela pessoa que nos ofende. Porque a vingança é uma prerrogativa divina. Porque se nós formos juízes, sempre seremos favoráveis a nós mesmos. Nós somos os nossos melhores advogados. Se você tem dúvida, quando o seu pai, a sua mãe, alguém, ou o seu pastor chegou, ó, isso aqui que você fez é errado. Às vezes a primeira coisa que vem à nossa cabeça, eu errei, mas, tem sempre mas, né? Mas também, pastor, você não sabe o que me levou a esse erro. É quando o pai chama a atenção do filho, eu errei, mas o meu irmão também fez. Mas o fulano também errou. Ou seja, nós somos ótimos advogados de nós mesmos. Em nossa lei, a nossa lei normal, que eu digo aqui no Brasil, o nosso Código Penal, um juiz, teoricamente, ele não pode julgar um caso onde tem algum parente. É suspeição, se eu não me engano, ele não pode. Em relação a nós também. Se nós formos juízes de nós mesmos, sempre penderemos para o nosso lado. Mas é claro, é por isso que a justiça sempre tem que vir de Deus, porque Ele é justo, porque Ele é santo. Mas eu e você também devemos lembrar que quando Paulo diz, dai lugar à ira de Deus, jamais devemos ter o seguinte entendimento, olha, então já que eu não posso me julgar, o que eu devo fazer? Já que eu não posso julgar o fulano que errou contra mim, eu devo deixar na mão de Deus para quê? Para que a cacetada na cabeça do fulano seja maior. Não é assim que às vezes muitos cristãos interpretam? Eles não dizem assim? Errou contra mim, né? Se o Deus a quem eu sirvo é verdadeiro, você vai se arrebentar na vida. Eu já vi gente jogando praga assim. Eu não gosto de dar nome para não expor, né? Eu jamais falarei que aquele é Janor Duque, aquele apóstolo da plenitude. Ele está lá, acho que o cara não deu dízimo, não deu oferta, alguma coisa assim. E tem na internet, você pode procurar. Ele do púlpito dizendo assim, se o Deus que eu sirvo está nesse lugar, você nunca mais vai andar. Só falta a baba escorrer aqui, né? Você percebe o extremo que as pessoas acabam levando essas coisas? De mim você pode escapar, mas do meu Deus você não escapa. Não é esse o sentido do texto, de forma alguma. Muito pelo contrário.
O que Paulo vem nos ensinar é o seguinte, olha, quando alguém errar com você, além de você não se vingar, você deve entregar a Deus, não para que a punição seja maior, mas que para que Deus venha ser misericordioso com a pessoa, coisa que talvez você não seja. Ou seja, clame por misericórdia na vida daquela pessoa, e não para justiça a todo custo. É claro, eu não estou dizendo com isso que, por exemplo, vamos colocar, você tem lá uma casa de aluguel, e você aluga para um irmão. E esse irmão, falso profeta, falsa ovelha, filho capiroto, atrasa 3 meses o aluguel. E diz que não vai pagar. Não, não é nesse sentido aqui. Não, mas de crente, então a Bíblia diz que eu não posso me vingar. Não, você deve correr atrás dos seus direitos, com certeza. O marido está devendo pensão, está faltando leite para a criança. Justiça. Pastor, o que eu faço? Vai à delegacia, se quiser eu vou junto, te levo. Vamos prender esse vagabundo aí. Temos que correr atrás daquilo que é correto, né? Não é neste sentido. O perdão sempre, mas aquilo que é justo nós devemos sim correr atrás de todos os meios possíveis. Se alguém falta com pagamento e a pessoa diz, mas você é crente, você tem que perdoar, você lembra também ela que é o seguinte, mas a mesma Bíblia diz que eu tenho que perdoar, não é dívida, né? Tem que perdoar o seu pecado. Diz que a ninguém deveis coisa alguma, ou seja, é pecado ficar devendo. Então não podemos confundir. O segundo princípio é o seguinte, põe ali, por favor. O primeiro é que a vingança pertence a Deus. Segundo, tenha zelo pelo nome de Deus, mas lembre-se que o juiz é Ele. Devemos sim zelar pelo nome do nosso Deus. Todavia, sem esquecer que o juiz é Ele. Porque se nós lermos verso 17 até o começo do 19, talvez corramos o risco de nos tornarmos totalmente pacifistas. Aquela pessoa que, leva literalmente aquele conselho de Jesus, né? Se alguém te bater na face direita, vira à esquerda. E ela pensa que a vida inteira é assim que funciona. Ou seja, não podemos de forma alguma recorrer a um tribunal, a um pastor para resolver as coisas. E por conta disso, pessoas são avessas a um Deus punitivo. Hoje em dia é quase que uma blasfêmia, dependendo do lugar. Se você diz que Deus pune, que Deus se ira, que Deus condena pessoas ao inferno, nossa, você é taxado de herege. Como assim? A Escritura diz que Deus é amor, só que eles pegam apenas esse versículo isolado e esquecem de todas as outras passagens, como por exemplo o Apocalipse, que diz que a ira do Cordeiro será derramada sobre os pecadores. Não, essa passagem não funciona, não existe. Eles se esquecem que Deus é amor, claro que é amor. E Deus é tão amor que Ele provou o seu amor derramando a sua própria ira sobre o seu Filho. Ou seja, punindo alguém. Para que eu e você estivéssemos aqui, alguém pagou o preço do nosso pecado. Alguém morreu em nosso lugar. Porque lembra o que diz Romanos 6,23? O salário do pecado é a morte. Para que nós pudéssemos estar aqui cultuando a Deus, alguém precisou morrer em nosso lugar. Ou seja, o amor é justamente isso. Ele é justo. Não podemos separar esses atributos de Deus. Deus é amor, mas também é justiça, como se fossem duas qualidades separadas. Isso é um equívoco. Porque o amor, ele é justo. Ele não se alegra com a injustiça. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios 13. Então eu e você temos que sempre saber que a prova que Deus de fato ele é amor é que Ele pune. Pune aqueles que não se arrependem dos seus pecados. Punem os filhos quando teimam em continuar no erro. Assim é o nosso Deus. A ira de Deus jamais se contrapõe ao seu amor. Eu sei que hoje em dia nós vivemos uma época onde parece que os inimigos de Deus estão em ascensão. É assim que funciona. O mundo parece que tem crescido a cada dia mais. E nós temos visto constantemente pessoas se levantando contra a igreja e sendo severamente punidas. Severamente punidas. Nós vemos um exemplo na Escritura em Atos, quando Paulo, ainda Saulo, perseguindo a igreja, e então Jesus aparece a ele e diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Percebeu que ali Saulo não estava perseguindo o Cristo de fato? Não, ele estava perseguindo os crentes, os filhos de Deus. Só que Jesus diz assim: olha, perseguir a minha igreja e perseguir a minha é a mesma coisa. Então se você persegue os meus pequeninos, você está me perseguindo também. É claro, nós veremos uma parte da vingança de Deus sobre os ímpios, sobre aqueles que não se arrependem dos seus pecados. É por isso que eu e você, como filhos, devemos zelar pelo nome do nosso Deus. Zelar aqui é de fato ter amor,
não deixar-se escarnecer. Você deve ter acompanhado, pelo menos a maioria das pessoas acompanhou. Recentemente estávamos com aquela polêmica sobre o Natal, daquele grupo de humor que não tem nada de humor, chamado Porta dos Fundos. Aquele nome eu acho que é profético, né? Vai pegar a Porta dos Fundos direto no inferno, aquele povo lá, se não se arrepender. Onde que Jesus era gay, onde não tem prova nenhuma, né? Prova nenhuma. Zombando de fato, de forma escrachada da fé cristã. Coisa que eles não têm coragem de fazer com Maomé. Eu duvido que eles façam Maomé gay, duvido. Fazer, eles se explodem rapidinho. Agora, eu e você como cristãos temos que zelar assim pelo nome do nosso Deus. De que forma? Condenando o erro dessas pessoas. Mas de que forma? Esse é o problema. Eu vi um monte de cristão, um monte de crente dizendo que o governo devia censurar. Parece que um juiz censurou e depois, de fato, caiu a censura dele. Não devemos clamar para que a máquina estatal venha fazer essas coisas. Nós devemos fazer a nossa parte. Qual a melhor forma de se censurar quem é contra a nossa fé? Por exemplo, está lá no cinema. Especial de Natal, Porta dos Fundos, Jesus gay. O que você faz? Não assiste. Ora, pega o seu Facebook, seu WhatsApp lá e escreve a verdade a respeito daquele assunto. É isso que nós temos que fazer. Agora, é errado clamarmos para que a máquina estatal, para que o governo faça isso. Sabe por quê? Hoje temos um governo teoricamente de direita, conservador, onde teoricamente se diz cristão. Teoricamente, porque na prática é outra coisa, né? O dia em que virar a chavinha novamente e o nosso país tiver um governante como tivemos há 16 anos atrás, totalmente de esquerda, contra o cristianismo, eles vão tentar cercear a nossa liberdade de expressão. Então não devemos clamar para que um governo que a princípio é conservador venha tirar a liberdade de expressão. As pessoas devem ter liberdade de expressão, até para falar besteira. Eu sou a favor, até para falar besteira. Quer chamar Jesus de gay? Nós vamos defender. Mas tem a liberdade para falar besteira. É claro, a gente tem que orar para que eles se arrependam, porque senão o fim é triste, com certeza. Mas, ao mesmo tempo, não devemos jamais esquecer que a vingança final parte do nosso Senhor. O nosso zelo deve ser, olha, porque estão ofendendo ao nosso Deus, e não porque estão nos ofendendo. Esse é o problema de muitas pessoas. Elas se sentem ofendidas e compram uma briga, por quê? Porque elas se sentiram ofendidas. Davi dá um exemplo maravilhoso a respeito disso. Diz a Escritura que Golias chega todo dia, durante 40 dias, diante do exército de Israel, e diz assim: não tem homem aí neste lugar? Meu irmão, estava chamando todo mundo de baitola, só tem baitola aí nesse lugar. 40 dias. É interessante que Davi, ele fica furioso, não por conta de ter ofendido a sua honra como homem, mas porque ter ofendido o exército do Deus vivo. Tanto é que qual foi a resposta de Davi? Quem é este incircunciso aí para afrontar a mim, os meus irmãos? Não. Quem é este incircunciso para afrontar o exército de Deus? Consegue ver que a preocupação de Davi de fato era com Deus? E no Novo Testamento há outro exemplo fascinante também de que nós devemos nos preocupar, na verdade, é com a honra do nome de Deus, não com a nossa própria honra. 2 Timóteo 4, põe ali, por favor. Lembrando, Paulo foi o maior missionário que este planeta já viu. Andou por todas as partes, evangelizando, cuidando das pessoas, abriu várias igrejas, e hoje em dia estamos pregando constantemente sobre aquilo que ele fez e ensinou. Só que Paulo, ele se deu pelas pessoas, ele quase morreu, foi apedrejado, passou por naufrágio, dado como morto, aonde que ele era perseguido, e ele fez tudo pelo bem das pessoas. Só que quando ele precisou de que as pessoas o ajudassem, ele diz que todos viraram as costas. Sobrou ninguém. Você imagina, a vida toda você faz o bem para as pessoas, e quando você precisa que alguém te ajude e te defenda, de repente todos o abandonam. Foi exatamente isso que aconteceu com o apóstolo. 2 Timóteo 4,14. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. Além das pessoas abandonarem, teve uns que era filho de capiroto mesmo. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Percebeu que Paulo diz assim: olha, ele fez muito mal a mim. O Senhor vai pagar. O Senhor vai retribuir o mal que ele fez a mim. Não sou eu que vou fazer. O Senhor o fará. Daí ele ensinando Timóteo era um pastor mais novo, tu guarda-te também dele. Cuidado, Timóteo, esse cara quer trair de mão cheia.
tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, depois ele diz o que aconteceu, né, em relação aos irmãos. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Percebeu que, olha, em relação a Alexandre o Latoeiro, esse irmão traíra, que não era irmão coisa nenhuma, Paulo diz, o Senhor vai lhe dar paga, o Senhor vai retribuir o mal que ele fez a mim. Agora, em relação aos irmãos que o abandonaram, Paulo é um pouco mais benevolente. Olha o que ele diz. Na minha primeira defesa, ninguém foi comigo, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, que isto não lhes seja posto em conta. O máximo que Paulo está dizendo aqui, parafraseando, é o seguinte, meus irmãos, vocês foram uns fracos. Quando eu precisei, ninguém me ajudou, vocês foram frouxos. É mais ou menos, eu estou pregando aqui dizendo, olha, a igreja vai avançar e nós vamos pregar a verdade a todo custo, e de repente o governo muda e eles vêm dizer que a gente está errado, e vem aqui os policiais me prender, e eu digo, irmãos, me ajudem, todos vocês viram a costa e vão embora. É mais ou menos o que estava acontecendo com Paulo. O que Paulo fez? Vocês foram fracos. Mas que o Senhor não coloque em conta esse pecado de vocês. Paulo pleiteou com Deus a favor deles. Quando eu e você entendemos essa questão que ao Senhor pertence a vingança, fica mais fácil, por exemplo, de entendermos as doutrinas dos salmos imprecatórios. Você vai ver, tem alguns salmos, como por exemplo o Salmo 104. Olha o que o salmista diz, que os ímpios devem desaparecer da terra. Desapareça da terra os pecadores. Parece um salmo meio sabor de mel, não parece? Acho que a Damares puxou essa canção daqui, né? Ah, aquele que não me ajudou vai desaparecer dessa terra. Mas quando eu e você entendemos essa doutrina de que a vingança pertence a Deus, você vai começar a entender que esses salmistas, eles não estavam escrevendo do ponto de vista pessoal, do tipo, o cara passou a perna em mim lá no serviço. Era para ele ser mandado embora, ele puxou meu tapete e eu com 2 filhos pequenos fui despedido. Quando nós entendemos essa doutrina, nós vamos ver que os salmistas, eles não estão escrevendo do ponto de vista de vingança pessoal, mas do ponto de vista das pessoas que ferem a glória do Senhor. Essas pessoas que ferem a glória do Senhor, a essas pessoas eles dizem, esses aí tem que desaparecer da terra. Que o Senhor venha de fato punir essas pessoas. Portanto, o fato de Deus ser amor não significa que Ele vai acobertar os nossos erros, sejamos crentes, filhos, ou sejamos ímpios. E se eu e você omitirmos a ira de Deus da sua palavra, nós estaremos negando todo o contexto da Escritura. E para encerrar, o terceiro princípio é o seguinte, qual que é a nossa parte prática nisso tudo? Versículo 20 e 21, acompanha comigo, Romanos 12, 20 e 21. Em se trata, acabou de resolver a questão da vingança, que o Senhor deve fazer, verso 20 diz assim, pelo contrário, se teu irmão tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, perdão, se teu irmão não é teu inimigo, li errado, verso 20 novamente. Pelo contrário, se o teu inimigo, piorou agora, né? O irmão já é difícil, inimigo agora piorou. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, o que você faz? Põe chumbinho na comida? Não, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Olha para cá, por favor. Paulo aqui, ele resume a essência do cristianismo. E qual é a essência do cristianismo? Não retribua o mal com o mal. Não faça isso. Paulo aqui, ele está fazendo uma citação de Provérbios 25. E o que ele está dizendo é o seguinte, aproveite a oportunidade para fazer o bem sempre, até se tratando do inimigo. Você sabe, inimigo não é aquela pessoa que xinga você no Facebook, é aquela pessoa que talvez fez mal pessoalmente para você. Aproveite a oportunidade para fazer o bem, inclusive para o inimigo. Porque ele vai dizer assim, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça deles. Alguns entendem de forma errada, entendem da seguinte forma, olha, faço bem ao inimigo. Por quê? Se você fazer o bem ao inimigo, o castigo dele vai ser pior, daí que Deus vai arrebentar com ele. Não tem nada a ver com isso. Em outras palavras, eles estão dizendo que o motivo de fazer o bem é ver uma punição maior ainda para aquela pessoa que nos fez o mal. E é claro que isso não tem nada de cristão. Aqui é apenas um sentido metafórico, quando Paulo vai dizer assim, pelo contrário, seu inimigo dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre sua cabeça. É apenas um sentido metafórico, que significa, na verdade, é o seguinte,
Se você fizer o bem para aquela pessoa que faz o mal a você, você não vai causar nela uma dor física. Não vai. Você vai causar nela a dor do constrangimento. Ela vai ficar constrangida. A dor da vergonha. A dor do remorso. Porque, convenhamos, você está lá no seu trabalho e você sabe que tem um cara que vive puxando o seu tapete. O que se espera? Bateu, levou. Mas se você trata aquilo, não da forma que todo ser humano trata, retribuindo o mal com o mal, mas você trata o mal com o bem, ainda que não doa fisicamente na pessoa, pode ter certeza, ela vai se envergonhando a cada dia mais, porque, mas calma aí, eu só tento fazer o mal. Ele me retribui de forma diferente. Todos nós aqui temos experiência de que, olha, eu tratei diferente, acabei com a pessoa. Porque, de fato, isso que acontece. Olha, eu falo por experiência própria. Antes de eu converter, pensa num filho do capiroto virado no giraia. Era eu. E a minha esposa começou a ir à igreja antes de mim. E eu percebi que o comportamento dela começou a mudar. Eu chegava às vezes, assim, já imaginava, né? Vai estar sentado no sofá, eu vou abrir a porta, vai discutir até 4 horas da madrugada. Eu percebi que ela começou a mudar, começou a tratar diferente. Tinha dia que eu chegava, ela dormindo, nenhum mérito a ela, deixar bem claro, a graça de Deus sobre a vida dela. E ela dormindo, e eu chegava, ímpio, perdido, ela levantava, esquentava comida, colocava no prato, deixava na mesa e voltava para dormir sem falar nada. Falei, nossa, que virou anjo, gente. Como que pode? Você percebe que essas coisas acabam nos envergonhando? Eu era ímpio, eu morri de vergonha. Falei, nossa, Deus, que eu falei igual dele. Achei que brigar comigo. Eu vim preparado, gente, com todos os argumentos possíveis para brigar. Eu faço isso. As pedras ficam lá de fora da casa, é claro. É isso que acontece. Significa que, talvez, o resultado da sua bondade será um sentimento de vergonha na outra pessoa, no inimigo, vai causar remorso. Agora, o resultado é garantido sempre? Não. Tem uns capirotos virados no girai que você faz o bem, mas não adianta nada. Mas aí o que fazemos? Continuamos a fazer aquilo que é correto, independentemente de qualquer coisa. Porque no verso 21, já estou encerrando, Paulo resume: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Ou seja, não permita que o mal derrote você. Não permita se contaminar por aquele espírito de retribuição do mal que te fizeram. Não, porque é isso que acontece. Se você tem amigos ímpios, você sabe como que é. Eles só nos incentivam a fazer coisa errada. Calma aí, o quê? Sua esposa fez isso? Eu fazia pior. Não sei quem fez para você no serviço? Mas eu arrebentava com ele. E Paulo resume o cristianismo para nós justamente aqui nesse versículo. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Não retribua o mal com o mal. Não dê lugar à sua própria ira. Não, jamais faça isso. Porque quando eu e você fazemos o bem a quem nos faz o mal, nós fazemos aquela pessoa repensar sobre suas atitudes. Nós fazemos aquela pessoa se reexaminar sobre suas ações. É assim que funciona. Quando alguém nos faz o mal e nós retribuímos de uma forma diferente do habitual, fazemos a pessoa repensar. E o maior bem que eu e você podemos fazer a outra pessoa, sabe o que é? É ajudá-la a chegar ao arrependimento. Este é o maior bem que nós podemos fazer para alguém. Levar a pessoa a chegar ao arrependimento. De fato, não nos deixar vencer pelo mal, mas vencermos pelo bem. E que, de fato, eu e você venhamos a combater pelo nome do Senhor, como diz a Escritura, ter zelo pelo nome dele. Porque ele foi o nosso maior exemplo. Lembra? Jesus na cruz, sendo humilhado, cuspiram nele, arrebentando ele, de forma injusta. É que às vezes eles fazem isso contra nós, mas nós merecemos, porque erramos. Então temos mais que ficar quieto mesmo. Agora Jesus não, Jesus é diferente. Ele está ali sendo humilhado por algo que ele não fez, por um erro que ele não cometeu. E qual foi o exemplo que ele nos deixou? Crucificado, ele diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Pastor, mas Jesus era Jesus, né? Outro nível. Tá bom, e Estevão? Estevão era gente igual nós. Jesus também, de carne e osso. Mas Estevão
se levanta, prega a palavra de Deus e por conta disso ele é apedrejado. Ele quase morrendo, o que ele diz? Olha a frase parecida. Pai, não lhes impute esse pecado. Ou seja, percebeu que é a mesma coisa que Jesus disse? Mesma coisa. Só mudou os termos ali. Que o Senhor possa de fato nos capacitar a trazermos honra e glória por nome dele. E uma das formas é de fato não retribuindo mal com mal. Só um exemplo que eu lembrei. Mérito nenhum também em mim nem na minha esposa, mas eu lembro, no quartel tinha um suboficial que me detestava. E ele não gostava de mim de jeito nenhum, porque eles me colocaram num serviço burocrático e eu gostava de tropa. Colocavam no computador. Hoje em dia eu trabalho no computador o dia inteiro, né? Para você ver como muda as coisas. E eu lembro que teve um dia, eu estava sentado numa sala, e era aberto aqui atrás, assim, na hora do almoço, eu estava lá lendo, e de repente eu escutando um suboficial e um capitão. Mas aquele cara é um vagabundo, ele não gosta de trabalho, um monte de coisa. Eu falei, nossa, cara, deve ser ruim, hein? Rebentando de xingar, eu só lendo, eu falei, nossa, não queria nem escutar, mas já que tá falando, né? Vagabundo, daí pra cima. Não pode repetir as palavras aqui, né? Daí o capitão perguntou, quem que é ele mesmo? Ah, é aquele lá, o Leandro. Eu falei, nossa, sou eu, gente. Eu falei, Deus do céu. Pensa num dia que eu fui embora angustiado. Triste, porque, olha, Deus é testemunho do tanto que eu me esforço, né? Tanto que eu me esforcei durante os 10 anos para ser um bom profissional ali no quartel. Fui embora arrasado, triste. Daí o que eu fiz? Fui chorar as pitangas com a mulher, né? Ai, amor, estão judiando de mim, falando que eu sou vagabundo, que não sei o quê. Triste. E a minha esposa, num lapso de sabedoria vinda de Deus, ela disse assim para mim, eu vou fazer um bolo, leva amanhã, chega mais cedo, faz café e chama esse cara para tomar café. Eu falei, você é louca, mulher. Se você não entendeu o que ele fez para mim, me jogou na parede, chamou de lagartixa, falou que eu não valia nada. Você quer que eu faça isso? De forma alguma. Mas depois eu parei, pensei, falei, cara do céu, tá certa, gente. A vontade era colocar chumbinho no bolo, claro, né? Só um pouquinho, porque se colocar muito não morre, só um pouquinho. Eu fui contra a minha vontade. É por isso que o mérito de Deus não tem nada a ver com a gente. Cheguei mais cedo, fiz café, fiz lá. E foi lá, ô, suboficial fulano, trouxe um bolo especialmente para o senhor. Na hora ele olhou assim, hã? Quê? Você? Acho que já pensou, né? Veneno no bolo, só pode. Arrebentei ele. Eu lembro que depois desse acontecido, de eu ter feito isso contra a minha vontade, mas sabendo que era a vontade de Deus, acho que um dos melhores amigos que eu fiz durante 10 anos de Força Aérea foi esse suboficial. O dia que eu levava meu filho no quartel, meu irmão, levava ele na cantina, chocolate, refrigerante, deixava embora mais cedo. Isso aí é a vida que a gente quer, ir embora mais cedo. Pode ir embora, o que? Seu filho está aí? Sua esposa veio ao hospital, pode ir embora mais cedo. Que eu falei, aleluia, subi, louvado seja Deus. Mas você percebeu que tudo isso partiu de uma retribuição de um mal que foi feito com o bem? É assim que eu e você devemos fazer. E se você fizer assim, eu não estou dizendo que toda vez funciona não, às vezes você vai fazer assim, vai se lascar ainda mais. Pastor, fiz lá e deu errado, hein? Tem a possibilidade, tem. Mas que você venhamos de fato continuarmos a glorificar o nome do nosso Deus e que Ele possa nos capacitar a não dar lugar à nossa própria ira, não agirmos por impulso, mas que venhamos agir com sabedoria para que o nome do Senhor seja glorificado em todo lugar onde estivermos. Amém, meus irmãos?